Olá pessoal, estamos entrando agora no módulo 4 do curso Nova Economia, os desafios de um modelo em desenvolvimento. Esse módulo é a minha menina dos olhos, assim, é o que eu adoro falar sobre. Para mim, assim, os mecanismos, né, da regeneração, o conceito de regeneração, a aplicação, né, da lógica da regeneração nos negócios, assim, é o caminho mesmo, né, de desenvolvimento e de evolução das empresas que a gente precisa ver acontecer. A gente vai ter um curso também específico sobre negócios regenerativos, porque dá para se aprofundar muito, né? Então a ideia nesse módulo é dar uma pincelada assim nessa perspectiva nossa, gosto muito de falar sobre isso porque estudei também muito nos últimos anos, né? Me aprofundei nos negócios. A gente vai falar no próximo módulo sobre um mapeamento aí que a gente realizou nesse sentido também para conhecer um pouco mais, né, os mecanismos que as empresas estão usando para regenerar. Mas é isso, né? Vamos entrar assim conceitualmente, né? Tem uma outra dica aí de leitura para vocês, que é o Regenerative Business, acho que não tem tradução ainda para o português, da Carol Sanford, Negócio Regenerativo, não tenho certeza, mas tem a versão em inglês, né, tá disponível na Amazon. A regeneração, ela traz essa perspectiva, né, que a regeneração vai além da resiliência e da sustentabilidade, né, então sustentar não é mais suficiente, né, a gente precisa realmente criar mecanismos de regenerar, de recuperar, de restaurar, né, muitos sistemas, né, e a gente falou muito de sistemas vivos, né, do conceito dos sistemas vivos, da visão sistêmica nos módulos anteriores, mas a gente precisa criar mecanismos de regeneração, né, dos sistemas nos quais a gente está inserido e com os quais a gente se relaciona hoje, né. Tudo que é resiliente, restaurado, robusto ou sustentável resiste ou se recupera, né, de choques, de impactos, né, de movimentos aí de degradação, mas permanece o mesmo, né. No caso da regeneração, né, quando a gente traz essa perspectiva de regeneração, os choques, eles tornam um negócio regenerativo melhor, né, eles tornam um sistema vivo melhor, né? As nossas células, por exemplo, né, quando elas vivem processos de regeneração, quando elas se recompõem, né, a partir desses processos, elas ganham algum avanço ao longo desse processo, né? Então, a noção de regeneração, né, é de que ao se recuperar, né, o sistema vivo ou a empresa, né, como um sistema vivo que a gente está trazendo aqui, tem a capacidade de fazer mais e ser mais, né? Como é que eu trago mais para o sistema, né? Contribuir, né, mais do que extrair, gerar mais energia para o sistema do que eu estou retirando, né? E aí tem uma noção muito interessante assim dentro desse conceito, né, dos negócios regenerativos e da regeneração em si, que é o paradigma da capacidade evolutiva, né? Evolve Capacity Paradigm, como ela traz, né? Que nos permite a geração de conhecimento através do exame, da investigação, né, dessa dinâmica mesmo dos sistemas vivos, né? A gente começa a entender que através do conhecimento, né, sobre essas dinâmicas, a gente entende que a gente tem uma capacidade, né, evolutiva constante, né, e que a gente precisa entender como que esse paradigma funciona para poder desenvolver os negócios nesse sentido, né. E aí esse paradigma, né, ele traz para a gente, né, uma necessidade, né, de olhar para os elementos que compõem esse sistema vivo, né? Então, no caso das empresas, quais são os elementos que compõem uma empresa, né? São as pessoas. Toda empresa é formada por pessoas, né? Não existe uma empresa que não tem pessoas relacionadas a elas, né? E quando a gente traz essa lógica do negócio regenerativo, por exemplo, né, é muito importante a gente olhar para o desenvolvimento da capacidade dessas pessoas, ou seja, dos funcionários que fazem parte da equipe dessa empresa, né? Então, o foco
nas pessoas está muito no sentido de olhar para o potencial de evolução, né, de cada uma dessas pessoas que fazem parte do negócio, né, e como que ela contribui para que exista alinhamento, né, na evolução desse sistema vivo como um todo, né? Então, assim, o olhar para as capacidades humanas, o olhar para os seres humanos dentro das organizações, né, de forma individual também, e entendendo quais são as capacidades, os potenciais de cada um, ele é fundamental na lógica dos negócios regenerativos, né? Então, as empresas, elas vão apoiar o crescimento e desenvolvimento do colaborador de forma a permitir que a sua essência seja respeitada, né? A sua essência possa ser expressada cada vez mais dentro do negócio, né? Isso é super interessante, né? É super disruptivo, né? É totalmente contrário à lógica que a gente trouxe lá, né? Da mecanização das empresas e da mecanização humana dentro das corporações, né? O grau de complexidade dessa noção, ele é muito maior, né? A gente olhar para cada ser vivo dentro desse sistema, as suas capacidades e a forma como ele pode contribuir, é um desafio de gestão mesmo de pessoas que a gente está vivendo aí nas organizações com essa nova lógica de atuação, né? E tudo isso, que é muito legal, tem a ver com autoconhecimento, né? Então, pela primeira vez, a gente começa a falar dentro das empresas, pela primeira vez aí nesse processo de evolução mesmo dos negócios, a gente começa a falar de autoconhecimento dentro das empresas, né, de ferramentas de autoconhecimento, né, práticas e ferramentas de autodesenvolvimento são cada vez mais essenciais no mundo organizacional, né. A educação empreendedora do futuro, né, na nossa opinião, ela vai muito além da teoria geral da administração, né? A gente precisa aprender, sem dúvida, a administrar, a gente precisa, sem dúvida, aprender os mecanismos de gestão. Tem muitas empresas que sobram em propósito e autoconhecimento e principalmente as empresas da nova economia, né, as novas empresas que estão surgindo aí, sobram em propósito e autoconhecimento e faltam, né, em mecanismos de gestão tão efetivos para botar o negócio em prática, mas essa perspectiva, né, ela é importantíssima para a gente desenvolver os negócios que a gente precisa ver no mundo, essa perspectiva de trazer o autoconhecimento para dentro dos negócios, né, é uma jornada profunda de expansão da consciência, né, e de reconexão das pessoas com o planeta que a gente precisa estimular dentro dos negócios. Então a gente está falando sim de trazer práticas de autoconhecimento para dentro das empresas, yoga, né, terapias, processos de desenvolvimento, né, com várias perspectivas aí, são fundamentais para esse processo, tá? A regeneração, ela requer que o sistema vivo se reconecte ao núcleo da sua vida, né, à sua essência de fato, né? Por isso que esse autoconhecimento ele é tão importante, né? Como é que eu vou botar em prática a minha capacidade como um ser vivo que faz parte daquele sistema se eu não me conheço, né? E aí eu quero trazer assim para vocês uma experiência, né, que eu vivi pessoalmente, né? Eu tive o privilégio, né, enfim, de trabalhar na Guayaquil Yerba Mate, que é uma empresa americana que é uma empresa regenerativa, né, que tem o propósito e a essência da regeneração desde a sua fundação em 1996, então é uma empresa muito de vanguarda, assim, que traz essa perspectiva, né, e que desenvolve vários mecanismos, né, ali de regeneração, seja no trabalho com as comunidades produtoras da erva mate, que é o insumo básico dos seus produtos, né, das suas bebidas, seja em métricas, né, específicas de impacto ambiental, né, que eles utilizam, seja contabilizando, por exemplo, serviços ecossistêmicos no seu balanço, né, eles já fazem, é uma das primeiras empresas, enfim, nesse sentido. Mas quando eu trabalhava lá, eu estava vivendo um processo muito degenerativo pessoal, né? Eu vivia em São Paulo, eu trabalhava, né, 12 horas por dia, com 3 filhas pequenas, eu viajava um monte, né? Tava o tempo todo viajando, saindo de casa e tal. E eu percebi que não adiantava nada, né, eu estar super envolvida e engajada com um negócio que tinha esse propósito da regeneração, e eu pessoalmente estava muito longe, né, da minha conexão
né, com o meu papel mesmo, né, no mundo, com o que eu queria trazer para o mundo e com a melhor forma para eu fazer isso, né? Então eu pessoalmente iniciei todo um processo aí que começou lá em 2018, né, de entender qual que era o meu caminho de regeneração para poder atuar e contribuir da melhor forma, né, no negócio onde hoje eu atuo, que é a terra, né? Então eu fiz um processo de mudança de cidade, né? Eu vim morar em Santa Catarina, fiz um processo de reorganização, né, familiar, enfim, várias coisas aconteceram aí nesse caminho para que hoje eu possa atuar, né, num negócio que tem propósito da regeneração também, mas que não me degenere pessoalmente, né? Então é tão importante, né, quando a gente fala dessa lógica da regeneração e dos negócios regenerativos, que a gente pare para pensar nisso tudo, né, para ter coerência, né, para walk the talk, né? Coerência é um elemento fundamental quando a gente traz essa noção, né, de uma economia que quer regenerar e que quer adicionar mais do que extrair, né? E aí a gente traz essa perspectiva, né, de que a gente tem que parar para olhar para a natureza, né? Acho que isso é muito importante. O que a natureza tem a nos ensinar sobre empreender, né, a favor da vida, sobre a empreender de forma regenerativa, né? E aí os conhecimentos da biomimética, por exemplo, são muito importantes nesse sentido, né? A Janine Benyus, né, que é a fundadora do Biomimicry Institute, né, que é um instituto muito focado nessa linha de estudo, que olha para os mecanismos da natureza, né, e aprende com os mecanismos da natureza e traz isso para a perspectiva de design, de construção, de estruturas organizacionais, né, em vários âmbitos da sociedade. Ela traz essa frase para a gente, né? Ao olharmos profundamente para a natureza, percebemos que todas as invenções humanas já estão presentes nela em formatos mais elegantes, com um custo muito menor para o planeta, né? Então, de novo, assim, olhar para uma perspectiva de regeneração, né, para a construção de caminhos regenerativos para os negócios, nos exige a ter diálogos profundos com a natureza, né? A gente precisa entender os mecanismos da natureza, a gente precisa olhar, né, para os ecossistemas como esses sistemas que têm várias regras, vários princípios ali de funcionamento, né? E aí quando a gente traz, né, eu já comentei no módulo anterior, os sistemas agroflorestais, por exemplo, que são um sistema desenvolvido pelos seres humanos, né, pelos homens, mas que se integram, né, com os mecanismos que a natureza, os princípios, né, básicos da natureza. É muito interessante a gente entender como que esses princípios todos também podem ser aplicados num negócio, em qualquer negócio, né? Basta a gente parar para observar, entender e nos aprofundarmos também nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, esses princípios também mais para frente. E aí, quando a gente olha para o campo da regeneração, né, ele existe hoje já no mundo de diversas formas, de diversas origens, né, em vários países aí a gente vê, né, grupos elaborando trabalhos, né, investigações, pesquisas relacionadas à regeneração. Mas para a gente consolidar, né, esse movimento da regeneração, a gente precisa criar cultura, né? A gente precisa olhar para a nossa forma, né, de pensar, de sentir e de agir a regeneração, né? Isso está no âmbito idiosincrático de cada um, né? A gente precisa olhar para a regeneração como um valor e como que a gente insere esse valor na sociedade, e a gente precisa olhar para a regeneração de uma perspectiva organizacional, como é que a gente bota em prática isso nas organizações que compõem a nossa sociedade, né? E para isso é muito importante a gente organizar esses conceitos, a gente codificar, a gente exemplificar, né? Tem algumas organizações no mundo que estão hoje fazendo, né, seguindo nesse sentido. O Rodale Institute, por exemplo, nos Estados Unidos, criou agora a primeira certificação regenerativa, né? ROC, Regenerative Organic Certification, né? É uma certificação que algumas empresas, a Guayaki, que eu citei aqui para vocês, Patagônia, Dr. Bronner's, enfim, outras empresas aí emblemáticas, né, nessa
nessa pegada da regeneração estão utilizando, porque ela está apontando mecanismos de organizar, né, na prática esse conceito, né? Então é muito importante que a gente busque essas referências, né, e faça esse exercício. No material didático que a gente entrega para vocês, né, nos PDFs, a gente tem ali uma série de referências, né, que vocês podem pesquisar e buscar nesse sentido também. E o curso específico da regeneração também vai se... a trilha, né, que a gente está montando aí de negócios regenerativos para vocês também vai se aprofundar bastante nesse sentido. Bom, vamos para o próximo módulo, com negócios regenerativos, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes aí e a gente se vê lá. Até mais!